Namastê. Fala pessoal, estou muito feliz de estar dando essa primeira palestra no primeiro Meeting Astroquântico. Tenho bastante coisa para falar. Estou feliz por ser a primeira palestra porque tem tudo a ver com o tema que eu vou estar falando, ok? Eu tenho um sério problema com começar a falar e não parar mais. Já dei palestra de 5 horas e no final dessa palestra eu quero fazer um momento de prática com todos, ok? Então eu vou correr, vamos avançar aqui já rapidinho, para que eu possa falar tudo e tenha o tempo aí para a gente ter essa prática no final, ok? Eu vou falar sobre coisas básicas, por isso que eu achei muito legal eu estar dando essa primeira palestra, achei muito importante isso. Se você tem um conceito de básico como algo muito superficial, muito fraco, já derruba esse conceito aí na tua mente, sabe por quê? O básico, ele é básico porque ele é a base das coisas. Se a nossa vida não está fundamentada, não tem uma base boa, o que acontece? No momento de tribulação, no momento de problemas, a gente acaba desabando. Aí piora tudo, né? Aí viram as crises, ok? Então, o básico, ele é a base porque ele é um fundamento. Se a gente não tem base, se a gente não tem fundamento, se a gente não está bem alicerçado, a gente vai desmoronar. Igual um prédio, se a gente começar a base dele com 1 centímetro, 2, talvez até alguns milímetros, desbalanceado, o que vai acontecer? É pequeno, mas a hora que o prédio começar a crescer, ele vai estar torto. Em determinado momento, ele vai acabar desabando ou tendo problemas. Pode demorar mais, menos tempo, mas vai acontecer problemas. Por isso é muito importante as nossas bases, ok? Um dos propósitos do mundo está como hoje, com diversas guerras, problemas, doenças, epidemias, eu acredito que é por causa das bases, ok? Então, eu quero falar sobre a física quântica, o básico do básico da física quântica, ok? A física tradicional, ela acreditava que um objeto, quando ele era estudado, ele estava separado daquele ser, daquela pessoa que estava estudando, pesquisando sobre esse objeto, ok? Então, eles tinham esse princípio, eles tinham essa base para todas as pesquisas. Mas a física quântica ela veio para revolucionar todas as coisas. A física quântica nos mostra o quê? Que o objeto que está sendo estudado, está sendo pesquisado, ele está totalmente ligado ao pesquisador. E ele vai interagir e reacionar de acordo com o pesquisador. Isso é muito para a ciência, isso é uma revolução científica, ok? Tanto que a medicina, a mecânica, a química e diversas áreas estavam como? Baseadas na física tradicional. E a física quântica está vindo para revolucionar não somente a área da física, mas sim todas as áreas. Todas as áreas. Então imagina se um pesquisador de qualquer área, ele já tem a base, já tem esse entendimento de que o objeto que ele vai pesquisar está ligado a ele e depende dos pensamentos e da frequência eletromagnética dele, a pesquisa vai ser totalmente diferente, ok? Vai mudar tudo, tanto de remédios, de alimentação, tudo. Métodos de ensino, a educação principalmente vai mudar grandemente, ok? Eu acredito que nós somos privilegiados de estarmos vivendo nesse momento na Terra, porque é um momento de revolução, de grande reforma, eu diria, de grande transformação, ok? Então, eu não quero me aprofundar em termos técnicos da física quântica, porque muitos de vocês talvez nunca ouviram falar sobre isso, sobre elétrons, nêutrons, então eu quero passar o básico para vocês, para a gente praticar, ok? Eu acho que o mais importante de nós termos o conhecimento não é somente ter o conhecimento, mas sim praticar o conhecimento. Um lama budista, ele falou algo para mim que eu achei muito interessante, isso tem tudo a ver com a física quântica. Ele falou: o budismo é muito mais praticar do que ensinar e aprender. E eu acredito que não somente o budismo, a física quântica, porque o budismo e a física quântica está muito interligado, ok? Mas eu acredito que a nossa vida, ela é muito mais o que nós praticamos do que nós ensinamos ou aprendemos, ok? Uma prova disso é, se você tem filho ou se não tem, você pode olhar para seus pais, sua mãe, quem te educou, quem te ensinou, você percebe que as pessoas têm muito mais facilidade de imitar o que elas veem os outros fazendo, falando, do que o que os outros estão ensinando apenas. Se você é pai, com certeza você vai ver.
Pai, mãe, é muito mais claro. A criança ela vai imitar tudo que você faz. Ela pega isso muito mais fácil do que aquilo que você fala. Não é um ensino, não é talvez uma matéria que você senta e passa uma palestra para o seu filho, professor, mas sim a vivência. A vivência transmite muito mais do que nós somos, do que palavras, ok? Eu costumo dizer que tem muito mais poder de onde nós estamos falando, de que frequência nós estamos falando, frequência eletromagnética, logo mais vocês vão entender isso, quem ainda não sabe, ok? Do que as palavras. Então é muito mais importante da dimensão que falamos do que o que nós falamos, ok? Então vamos lá. Indo para o básico de todas as coisas, tá? O mundo físico, vamos falar sobre ele. O mundo físico ele tem diversos componentes, a gente vê, né, sobre a química, a gente vê os elementos, várias coisas, né, igual líquido, sólido, a gente pode ficar horas falando sobre isso, mas vamos para o básico, do princípio de tudo. Todo o físico, o mundo físico que nós estamos, a partícula dele, que é constituído o mundo físico, se chama átomo, ok? Isso é algo que você depois pode pesquisar muito mais, ver, se aprofundar sobre isso, ok? Tudo é constituído por átomos. Eu sou feito por átomos, milhões deles. O computador, o telefone, um papel, a água, você, a Terra, o planeta Terra, outros planetas, ok? Tudo isso é constituído por átomos, ok? Isso é um princípio, a física quântica, a física tradicional também concorda com isso, ok? Tudo é constituído por átomos. A composição são esses átomos. Ok. A física quântica difere da física tradicional pela forma de como eles veem esses átomos. Ok. Os átomos foi comprovado há pouco tempo atrás, eu diria, não, né? Por isso que nós falamos da física quântica, que é algo novo, algo revolucionário, ok? Reformador, transformador, que a composição desses átomos, olha bem, tudo é constituído por átomos, ok? E a composição desses átomos, estou falando de forma bem básica para todo mundo entender, ok? É 99,99% vazio. Uau, talvez você pense assim, como isso? Nós somos constituídos por esses átomos, que a gente pode traduzir de uma forma bem clara, né, bem tranquila, sem termos técnicos, que são pontinhos. Nós somos feitos por milhões de pontinhos, minha roupa, a parede, tudo é feito por milhões de pontinhos. E esses pontinhos são 99%, ponto 99, não é nem 99%, é 99,99 vazio. Mas que coisa louca é essa, meio... Como? Tudo é vazio? Por que eu não vejo isso? Né? Que absurdo seria esse? Ok? Imagina o que seria 99,99 vazio. É muito grande. É como praticamente não é nada. A composição disso é praticamente nada. Ok? Por que você está me vendo desse jeito? Você está ouvindo minha voz? Você está sentado talvez numa cama, num sofá, numa cadeira. E esse vazio não está, como eu vou dizer, você não está transpassando. Ok? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns termos técnicos que são essenciais, ok? Mas eu vou procurar tirar o máximo possível dos termos técnicos, tá? Esses pontinhos, eles estão a um movimento, ok? Se nós damos o termo de frequência eletromagnética, ok? Então, o que seria a frequência? Frequência, quantas vezes você se alimenta por dia? Frequência é um termo determinado... frequência é um termo determinado de acordo com uma movimentação, uma ação. Por exemplo, quantas vezes você come por dia, quantas vezes você vai ao mercado por semana. Isso é a frequência, é a ação desses movimentos, ok? Então esses pontinhos, eles têm uma frequência eletromagnética, eles são em movimento. Eu estou, por exemplo, sentado em cima da minha cama e eu estou em uma frequência eletromagnética diferente da minha cama. Eu, que sou feito por átomos, que sou 99,99%, assim como você, vazios. Estou em cima da minha cama, que é 99,99% vazia também. Estou me mexendo, vibrando a uma frequência diferente da minha cama. Por isso, eu não caio
por isso eu não atravesso a cama e por isso que eu não estou, digamos, na mesma dimensão da minha cama, né? Não estamos eu dentro da cama, ok? Uma água, por exemplo, igual uma garrafa. A água está a uma frequência diferente da garrafa. Se eu quiser fazer uma garrafa de papel, por que o papel vai se molhar, a água vai atravessar e vai estragar? Por causa da frequência eletromagnética, ok? Isso é o básico e isso é a chave para a sua vida mudar, isso é a chave para, se você tem alguma doença, você ser curado, essa é a chave para a tua maneira de encarar o mundo, para a tua maneira de viver mudar, isso é a chave para a mudança, que eu acredito em tudo. Eu estou falando sobre isso, eu estou até me arrepiando de tão importante que é isso, ok? Se você viu um pouquinho minha história, eu era evangélico, eu acreditava que tinha um Deus que enviou seu filho, umas coisas assim, hoje eu acho bem absurdas, que ia me salvar. Eu já vi coisas assim, se você acredita ou não faz muita diferença, mas eu já vi coisas assim, ok? Eu já vi, por exemplo, perna de pessoas crescendo, eu já vi pessoas com tumores desaparecendo, eu já vi pessoas... Tinha um vídeo, eu apaguei porque eu fiquei com tanta bronca das pessoas que me xingavam desse meio evangélico, que eu apaguei esse vídeo. Tinha um vídeo que eu tava falando que ia vir uma chuva e tal, e pá, começava a chover. Eu vivi essas coisas muito forte. E eu acreditava que essas coisas eram um Deus poderoso que fazia. Só que, eu diria, né, tem alguns vídeos meus, se você achar que estou meio bravo nesse vídeo, por aí vai, é porque eu precisei ser um pouco duro, porque senão as pessoas montam em cima de mim e me atormentam, fazem um terrorismo que você não tem ideia. Os próximos vídeos, se você ver, eu já estou mais em paz, mais suave, estou falando com pessoas, digamos, que não estou me defendendo, né, de um monte de pedradas aí que eu tomo por causa disso. Eu diria que eu saí dessa crença porque eu me iluminei. Eu entendi que eu sou o meu salvador. Eu entendi que a física quântica, que a ciência quântica é a resposta de todas as coisas. Que não era um Deus que vinha e curava as pessoas, mas sim a minha frequência, ou a frequência da pessoa, ou a frequência de um lugar que fazia as mudanças acontecerem, ok? Eu já vi, por exemplo, cadeira voando, pessoas voando. Eu já vi coisas assim muito fortes. E eu atribuo tudo isso à física quântica. Porque isso nós vemos no meio cristão, no meio da Umbanda, Candomblé, espíritas, budistas. Tem um monge que ele anda sobre as águas. Outro monge eu vi que ele tem o poder sobre o fogo. Ele apaga o fogo e ele faz aparecer fogo. Tem monges que eles podem levitar. Diversas religiões têm diversos poderes sobrenaturais. E eu atribuo tudo isso à física quântica. Ok? Eu acredito que deuses, espíritos, ou seres, ETs, podem ter certas influências sobre o mundo físico, só que eu acho que é muito subjetivo. Eu acredito, ok? Mas na ciência quântica que comprova algumas coisas, digamos, sobrenaturais acontecendo, ok? Isso, nesses 10 anos que eu trabalhei como cristão, eu era conhecido como profeta. Isso, para quem é de fora, não entende muito esse termo, né? Mas para quem é crente, é como se fosse o super espiritual, né? Então eu era conhecido como profeta. As pessoas me chamavam, ia para vários lugares para ministrar, para muitas vezes trazer cura e coisas dessa dimensão, né? E tudo isso para mim é física quântica. Não era um Deus, ok? Não era um ser, ou não era um dom meu. Assim como isso qualquer um pode estar fazendo. Estamos nos 15 minutos, hein? Eu vou correr. Depois, se você quiser saber mais da minha história, vê aí no meu canal que eu vou falar bastante. Vou estar colocando mais vídeos sobre o meu canal, ok? Eu não quero perder o foco, eu quero praticar com vocês e quero treinar vocês a serem espirituais, a entenderem essa ciência quântica para mudar as vidas, ok? Bem rapidinho, quando eu saí desse meio cristão, a minha cabeça ela ficou bem mal. Eu fiquei, digamos, para quem conhece, quem não conhece pode pesquisar no Google, um lugar você vai conhecer sobre isso. Eu tive despersonalização e desrealização, mas é um nível hard, extremo. Eu ficava às vezes horas me tremendo, olhando para minha mão, querendo saber se minha mão era real ou não. E olhando quem é real, tem um ser, uma pessoa falando comigo, eu fiquei bem doido mesmo, né? Porque foi um conflito mental.
Se você já ouviu falar sobre síndrome do pânico, eu diria que isso é uma síndrome do pânico que não acaba, porque a síndrome do pânico, crise de ansiedade, por exemplo, duram 20 minutos. Agora uma crise de despersonalização, de desrealização, cara, isso pode durar horas, dias, para mim foram meses. Eu ficava mais do dia inteiro, assim, mais da metade do dia, ficava praticamente o dia inteiro fora de mim e onde estou, quem sou, né? Nessa doideira. E aí a minha iluminação foi quando, eu chamo isso de iluminação, né? Foi quando eu mergulhei na física quântica e falei, bom, eu tô nesse conflito de realidade, vamos se aprofundar mais ainda. Já vivi coisas maravilhosas, mas vamos se aprofundar mais ainda no que foi a base da minha vida, foi realmente um alicerce da minha vida, e eu me enraizando nisso, eu tenho certeza que isso vai resolver. Que foi o que aconteceu, né? Eu aprofundando física quântica, subindo a minha frequência, pá, resolveu. Não foi um processo, não, foi assim, ó, pá, eu subi a frequência e resolveu o meu problema, ok? Isso foi maravilhoso, ok? Tem pessoas que podem ser um processo, pode demorar dias, meses, anos, algumas horas. Comigo foi assim, ok? Eu dei um estalo e resolveu a minha vida. Então eu acredito que se você está tendo talvez uma depressão, uma síndrome do pânico, talvez você está tendo até despersonalização, desrealização, outros transtornos, eu te digo, é possível sim você ter um estalo. Tudo depende da sua frequência eletromagnética, ok? Vamos lá. Eu falei, eu começo a falar e eu vou embora, eu não paro mais. Olha que interessante. Não é de propósito, ok? Mas eu tô com uma blusa azul, porque aqui tá frio. Essa mandala atrás tem bastante azul. E eu tô falando sobre frequência eletromagnética, sobre cura, tá? Não é minha área, mas pessoas que mexem com essa área de cores conhecem, sabem muito bem que a cor azul ela está ligada à cura, à saúde. Olha que interessante, não foi de propósito, mas isso acabou acontecendo de eu estar com essa blusa azul e ainda fiz o vídeo na mandala azul. Então, eu tô liberando uma frequência de cura já para quem está assistindo. Você não precisa que eu coloque a mão sobre você, ou que você tome uma água, ou diversas técnicas que são usadas, ou que coloque um azeite essencial. Só dessa frequência, só de você estar olhando, só de você estar ouvindo, eu estou emitindo uma frequência eletromagnética até você, e pessoas que estão abertas, estão entrando nessa dimensão, já podem estar sendo curados somente de estar ouvindo isso. Ok? Porque lembra que eu comentei, os filhos eles aprendem o quê? Não somente o que falamos, mas muito mais como nós agimos, quem somos. Nossos filhos eles se identificam e eles nos copiam muito mais o que fazemos do que falamos, ok? Então, é a frequência que nós estamos transmite às pessoas nossa essência, ok? Então, essa frequência, as cores, o som, a mensagem, o principal não são palavras, são a frequência. Igual, eu estou gravando aqui em Hollywood, Estados Unidos. Essa mensagem está no telefone, eu vou passar por YouTube. Você já parou para pensar nisso? A gente está muito normal. Abro aqui YouTube, abro aqui internet, tá, é tudo muito fácil. Mas você já parou para pensar qual é a forma que você está me vendo, você está me ouvindo? Você pode até tocar no telefone, não é em mim, mas você está tocando no telefone. Como que eles fazem isso? O que é isso? Qual que é a substância que faz a minha voz chegar até você? E talvez a minha voz, eu falando, seja curado, a cor azul chegando até você e você sendo curado, o que é isso? Não é o som apenas, não é uma imagem, mas tudo isso está na frequência eletromagnética que está sendo transmitida pela internet. Talvez um ano depois alguém pode ouvir essa mensagem, mas a frequência que está nessa mensagem pode estar curando uma pessoa, ok? Então vamos lá. Frequências, né? Já falei sobre os átomos que são vazios, que eles são os pontinhos que estão se movendo a uma determinada frequência, tá? Quando nós estamos vivos, quando nós estamos com uma saúde boa, a nossa frequência, ó, tá lá em cima. Aí vem um resfriado, vem uma doença, câncer, qualquer tipo de enfermidade. O que acontece com a nossa frequência? Abaixa. Então olha que interessante, a vida, a inteligência, a expansão da nossa consciência, o nosso conceito de realidade está ligado ao quê?
a frequências altas. A doença, o medo, o pânico, a raiva, ódio, a amargura, rancor, falta de perdão, doenças físicas. O que está ligado? Frequências eletromagnéticas baixas. Talvez você pense assim, sim, concordo, interessante, legal. Eu vou falar o princípio da enfermidade para você, tá? Como que acontece quando hoje, geralmente quando uma pessoa está enferma? A pessoa sentiu um sintoma, isso está incomodando, às vezes chegou algo bem incômodo para ela, a pessoa vai no médico. O médico, ele estudou, a maioria das vezes, a medicina tradicional, sobre a doença, ok? Não estou falando todos, mas a maioria dos médicos, eles estudaram sobre as doenças. Então ele vai chegar lá e vai ver, você está com dor aqui, você está com isso, você está com aquilo, ok. Você sente isso também? Aí você confirma ou diz não. Até que o médico, de acordo com um padrão de comportamentos e sentimentos, ele vai dizer o quê? Vamos fazer um exame para confirmar. Faz um exame, talvez outro, demora, ele vai dizer, você tem X, Y. Aí você escuta, eu tenho esse sintoma, eu fiz o exame e deu isso. O doutor que estudou falou, realmente, então eu tenho essa doença. Assim é uma doença física, assim é uma doença mental, ok? E você disse, eu tenho isso. Olha que interessante. Quando nós ouvimos algo, isso entra pelo nosso ouvido, vai à nossa mente e se torna um pensamento, ok? A partir do momento que tornou um pensamento, ele já está dentro de nós. Se nós persistirmos com ele, ele vai se tornar uma crença em nossas vidas. Então, quando nós ouvimos algo, isso se torna um pensamento, vai se tornar uma crença, e a partir do momento que se torna uma crença, isso vai tornar o que? Uma realidade em nossas vidas. Há uma frase de um físico quântico que eu acho maravilhosa, que ele diz, nada tem vida até que você dê um nome. As enfermidades, nos conceitos quânticos, não existem. A enfermidade, ela não existe. O que ela é? Uma frequência eletromagnética baixa. Há um hospital, eu não lembro em que país é, na região oriental, Greg Braden fala sobre isso. Esse hospital é um hospital quântico. As pessoas são levadas até lá com qualquer enfermidade. Eles fazem com que a pessoa tenha uma mudança mental e a pessoa é curada. Há um vídeo, eu não sei dizer, eu não sei se eu consigo encontrar esse vídeo, onde há uma mulher com um tumor gigante, eles estão fazendo ultrassonografia, está vendo esse tumor, e há uma equipe médica que eles estão batendo palma, estão falando assim, já está feito, já está feito, já está feito, já está feito. E a mulher está vendo o tumor, o médico está dizendo, já está feito, você já está curada, esse tumor está desaparecendo. E a mulher, ela vê o tumor que começa a diminuir até que o tumor desaparece. Talvez você fale, nossa, que incrível isso. Algum vizinho aqui... Vamos parar logo isso, né? Algum vizinho aqui deixou fogo queimar, alguma coisa assim, disparou o alarme. Ok, bom, já parou, ótimo. Então vamos lá. Eu talvez possa colocar até a palestra, achar o link desse vídeo, ok? Mas existe sim esse vídeo, isso foi real, não é história, não é boato, ok? É real, sim, esse hospital existiu, existe, ok? No Oriente. Ele transforma a mente das pessoas, ajuda as pessoas mudarem a mente, ok? E serem curadas. Agora imagina uma pessoa com tumor, estão liberando, né, os outros médicos auxiliares estão liberando uma frequência, já está feito. Por que já está feito? Porque não vai acontecer, já aconteceu. Essa frequência que estava baixa, já está mudando. São pessoas com frequência alta, que estão liberando um som. Estão dizendo, você já está curada, você já está curada. Só que lembra, o mais importante não é o que está sendo dito, mas de onde, de que frequência, quem tem uma frequência alta para poder dizer isso, ok? Então eles dizendo isso, o médico está mostrando, olha, estava aqui o tumor, ele está desaparecendo. E ele está desaparecendo até que o tumor saiu por completo.
Talvez você ache que isso é muita loucura, muita novidade, mas é como eu falei, nós estamos vivendo em um momento de transformação da consciência, um momento onde muitos dizem que é o momento da expansão da nossa consciência, ok? Por quê? Porque toda a ciência foi baseada na física antiga, toda. A partir do momento que a física começa a descobrir coisas novas, tudo precisa mudar, tudo precisa mudar. Contar uma coisa muito interessante. A minha cervical, ok? A C1 é a primeira, ela estava desalinhada. E existem duas formas para se corrigir isso. Através de um quiroprata ou através de cirurgia. Eu ia toda semana no quiroprata. Nada resolvia. Sabe o que é nada? Ele colocava no lugar, no dia seguinte saía. E quando sai a cervical, a C1 do lugar, eu ficava sem enxergar direito, depois que eu treinava, a cabeça doía, era horrível. Até o momento que eu me cansei. Eu falei, chega, ok? Chega. Eu acredito nisso, eu vivi isso. Vamos voltar a fazer o que eu fazia. Eu coloquei minhas mãos aqui e eu falei assim, bom, agora isso vai se alinhar. E eu comecei a fazer movimentos assim. Pela mecânica, eu não acredito que seja possível eu colocar um osso de uma cervical sem apertar, apenas movendo aqui, fazendo uma massagem suave. E eu comecei a falar que isso se alinhava. Eu fui, um tempo depois, no quiroprata de novo, ele fez o scanner. Ele é um vietnamita, os olhos dele assim puxados, quase pularam para fora. Ele, nossa, se permaneceu. E eu tinha tido, né, dias antes, a visão minha estava ruim, da dor de cabeça violenta, todos os sintomas, com certeza estava fora do lugar. E eu fiz isso. E se manteve, ok? Hoje eu tenho feito isso. Se por um acaso sair, eu aumento a minha frequência e coloco, ok? Então, vamos lá. Voltando ao princípio, a doença, ela não existe. Quando você senta num médico, com certeza, os médicos hoje, não estou dizendo que eles são maus, nada disso. Eles estão unidos, né, à física antiga. Então, os métodos que eles têm para nos oferecer é de acordo com a forma antiga. Ok? Olha, isso daqui vai ajudar, tem efeitos colaterais, esse não tem, essa forma melhor, alimentação. De acordo com a nossa enfermidade, um psiquiatra, um psicólogo, ele vai estar nos orientando de acordo com a física antiga, com a ciência antiga, como nós sermos curados. Por isso que eu falei que é muito, muito importante, maravilhoso o tempo que nós estamos. Por quê? Porque talvez você que está vendo esse vídeo, você pode ser um médico. E você está recebendo essa mensagem e você deve estar o quê? Abrindo a tua mente. Opa! Vamos olhar a doença de uma forma diferente. Vamos talvez lidar com o paciente de uma forma diferente. E talvez, se eu não me engano, eu esqueci o nome, mas tem uma pessoa que eu acredito que é médica que vai estar dando essa palestra. E ela também mexe com física quântica. Olha que interessante. Então esse é o momento onde médicos, psicólogos, psiquiatras, cientistas, professores, pessoas de diversas áreas da sociedade, eu diria para abraçar a física quântica e estudar sobre isso. Por quê? Porque tudo vai começar a mudar. E você pode ser um pioneiro nessa área. Entende? Você pode ser um pioneiro nessa área. É um momento maravilhoso da história que nós estamos. Nós podemos ser pessoas pioneiras em áreas que nem existiram ainda. Ok? Imagina você, que talvez é um médico, um psicólogo, um psiquiatra, e você começa a tratar diferente os seus pacientes e começa a curar, dar uma saúde muito melhor para ele. Você vai estar sendo um grande agente de transformação, de cura para a sociedade. Você deve estar ajudando a sociedade de uma forma gigantesca. Eu não, como eu falei, eu não sei se você acredita nisso, mas no momento que eu estava ligado ao cristianismo, existiam pessoas que quando passavam, elas passavam às vezes perto de 10, 20 pessoas, e realmente acontecia de algumas pessoas serem curadas, só por a pessoa estar passando. Por quê? Por causa da frequência.
Existem muita mentira? Existe muita picaretagem? Existe. Só que olha que interessante, o falso, ele não é o oposto do verdadeiro. Olha como é interessante isso e profundo. O falso, ele não é o oposto do verdadeiro. O falso, ele é o mais próximo possível do verdadeiro. Até o ponto que ele possa enganar as pessoas. Então, o quanto mais falso é algo, o quanto mais próximo ele está do verdadeiro. Não existe uma nota de $300, por exemplo. Mas existe uma nota falsa de $50, de $20, existe. Então, o falso, ele é a cópia mais próxima do verdadeiro, porém falsa. Ok? Então, nós temos sim que termos cuidado, termos um certo, como eu posso dizer, uma certa precaução para não acreditar nas coisas sermos enganados, sermos abusados ou algo do tipo. Mas nós precisamos também ter a consciência e compreender que nós estamos numa época, num momento de transformação de mentalidade, de transformação de medicina, psicologia, ciência e tudo, ok? Quanto mais a gente resistir, se prender aos métodos antigos, mais nós vamos sofrer, mais nós teremos dificuldade para a mudança, ok? Tomar um pouco de água, vamos lá. A frequência eletromagnética alta é o que faz saúde, cura, inteligência. Senti de falar algo rápido. Como você faria com um paciente? Se eu fosse um médico hoje, ou como eu faço quando uma pessoa com alguma enfermidade vem me procurar pedindo para eu ajudar ela? Primeiro eu tento pegar meu conhecimento, olha que interessante isso, meu conhecimento, todos os padrões de outras pessoas que eu conheço e eu coloco de lado. A pessoa começa a me contar, olha, eu estou sentindo isso, aquilo, estou com esse problema. Meus olhos vão aonde? No olho da pessoa. Eu tenho essa facilidade. Isso é um treinamento, não é um dom, ok? Eu acredito que isso é um treinamento sobre física quântica, um treinamento sobre a ciência quântica. Eu tenho facilidade sobre isso. Talvez outras palestras, outros encontros que a gente pode ter, a gente pode estar falando sobre isso, treinando pessoas a isso. Eu olho para o olho da pessoa e eu procuro o quê? Compreender os sintomas, os sentimentos vêm da onde? Por quê? A partir do momento que eu descubro da onde vem, o porquê disso, a cura da pessoa está muito mais fácil. Por quê? Porque um remédio, uma vitamina, uma palavra ou qualquer outro objeto que a gente pode usar para ajudar a pessoa a se curar, vão ser apenas para ajudar a pessoa a se curar. A cura está em compreender o que fez a pessoa baixar a frequência para que nós possamos subir a frequência dessa pessoa. Ok? Eu sempre evito falar, você tem isso, você está com isso ou algo do tipo. Porque se nós damos o nome, a pessoa muitas vezes está debilitada mentalmente, está fraca. E ela assimila isso como algo sendo dela e ela abraça, eu tenho isso. A maioria das pessoas que são diagnosticadas com câncer, elas não saem geralmente, estou com câncer, vamos lá, vou ser curadas. Elas saem como mal, triste. Outros lutam. Não, eu acredito que eu vou vencer. Entra nisso. Um som. Você tem isso. Você é um portador disso. Abaixa mais ainda a fé da pessoa e a frequência da pessoa. As chaves. Eu não sou o dono da verdade e o portador da única verdade. Eu estou compartilhando a minha experiência. Eu tenho certeza que os próximos palestrantes vão estar dando experiências ótimas sobre isso. Eu vejo como as pessoas sendo um pontinho que não está separado, mas está totalmente unido a todos os outros. Eu dou uma chave, o outro talvez coloca a mão na maçaneta, o outro empurra a porta. É assim que nós vamos agir, porque é um momento onde o corpo, as pessoas, todos nós, ok? Pela física quântica, igual, nós não estamos separados, nós somos todos um, estamos todos unidos, ok? Então, é um momento de nós nos levantarmos como os super-heróis da Terra, como os super-humanos, não.
mas com pessoas com inteligência, com pessoas com uma mentalidade nova, amém? E trazermos uma solução para o mundo como ele está, ok? Então, é um momento de nós abrirmos o entendimento e cada um começar o quê? Ver aonde podemos avançar nisso. Vamos correr, porque senão eu vou passar da hora. Então, vamos lá. Aquilo que nós falamos entra na nossa mente, produz um pensamento ele pode produzir uma crença, pode produzir algo, pode se tornar pode formar nosso caráter, pode tornar nossa consciência e vai se tornar nossa realidade. Por isso nós temos que ter cuidado com o que entra na nossa mente, ok? Falei que as frequências altas, essa movimentação desses pontinhos, né? Traz inteligência, traz saúde, traz revelação, traz amor. O amor é frequência muito alta, ok? E a frequência baixa, ela traz enfermidade, ok? A forma de nós curarmos as pessoas é subirmos a frequência das pessoas, ok? Talvez você fale assim, bom, legal, e aí? Vamos para a prática, ok? O que faz abaixar a nossa frequência? Pensamentos ruins, ódio, vingança, falta de amor, falta de perdão, tristeza, solidão. Os pensamentos é o que mais mexe com a nossa frequência, o que mais faz subir a frequência ou baixar. Primeiro, eu diria que é o pensamento. Segundo, na minha opinião, é a alimentação. Por quê? Aquilo que eu como, vamos lá, vamos mudar o nosso conceito. Eu vou comer uma maçã, ok? A maçã é muito mais, ok? Do que frutose, vitaminas, água. A maçã é átomos. Milhões deles, e ela está vibrando a uma frequência. Então, a partir do momento que eu coloco uma maçã no meu corpo, a minha frequência vai se mesclar, vai se misturar com a frequência da maçã. Isso vai ou subir ou baixar a frequência, ok? Não tenho tempo para falar sobre isso, mas uma dica que eu dou é: alimentos naturais, alimentos orgânicos, sobem tua frequência. A água sem flúor, ok? Sobe tua frequência. O flúor, não sei se você sabe, é um veneno. Ele foi feito para matar as coisas, ok? Não é, o governo não coloca flúor na água para te proteger de cáries ou por aí vai. O governo coloca flúor na água para matar bactérias, germes, e tem pessoas que dizem, não posso garantir isso, que é para deixar a população doente e ganhar dinheiro com a indústria farmacêutica. Não posso garantir isso, tem essas doutrinas, ok? Então, se você quer começar a subir sua frequência, eu recomendo você tomar uma água sem flúor, ou com o mínimo possível de flúor, ok? Porque o flúor abaixa a frequência, tá? Uma pessoa quando morre, o que é isso? A frequência dela baixou até o momento que não houve mais frequência. Uma pessoa super amorosa, frequências altas, ok? Então, dica para subir a frequência: pensamentos, primeiro. Segundo, alimentação e água. Tem pessoas que falam assim, mas eu tomo 2, 3 litros de água por dia. Ótimo. Água boa? Ótimo. Mas você coloca... A pessoa fala assim, mas eu tomo água com suco, água com café. Não. Quando eu falo água, eu estou falando água pura, ok? A água pura leva a nossa frequência lá em cima, ok? No mínimo, eu diria para você tomar 2 litros de água por dia. Eu sou um atleta de alta intensidade, eu tomo de 5, 6, 7, depende do meu dia, ok? De água pura, sem café, sem chá, não, somente água, ok? Por dia. Para quem não é atleta de alta intensidade, como eu, no mínimo 2 dias é o que eu recomendo. Isso vai subir a tua frequência grandemente. Tá triste, tá ruim? Pega a água e tome. Mas eu não senti nada. Ok, a água ela vai entrar, vai subir a tua frequência, você vai no banheiro e vai tirar as coisas. Há um câmbio, há uma mudança de frequência, ok? Às vezes eu moro aqui em Hollywood, então falo bastante espanhol, às vezes eu me confundo espanhol com português, ok? Então vamos lá, a frequência alta é a cura. E a mente, né, que eu comentei, como que nós vamos... Se a mente, os nossos pensamentos são o que mais sobem ou abaixam a frequência, como nós vamos lidar com isso, né? Como eu comentei, eu sou budista,
a física quântica me levou ao budismo, ok? Os mantras budistas são maravilhosos para isso. A partir do momento que você fica repetindo palavras em tibetano, por exemplo, que é uma linguagem diferente. Igual eu falo, por exemplo, amor. Ó, amor. Saiu a uma determinada frequência. Eu falo love. Eu falo, por exemplo, igual um mantra. Vou fazer um mantra, a tara vermelha, ok? Que é um mantra tibetano. Om Tare Tum Soha. Você percebeu quando eu falei amor e love? Frequências diferentes, sons diferentes. E o som desse mantra, dessa linguagem tibetana, é bem diferente do que um inglês e um português, ok? Eu acredito que quem criou esses mantras estava a uma frequência muito alta. Por isso, quando nós repetimos eles, ou somente ouvimos eles nos ajudam a subir a frequência de uma forma muito grande, ok? Músicas. Hoje eu vejo uma infinidade de músicas que falam frequência tal, frequência para cura, frequência do amor. Isso é maravilhoso, isso é lindo, perfeito. Você coloca isso com fone de ouvido. Há diversos canais no YouTube, falam músicas quânticas. Eu recomendo um que se chama Locus, L-O-K-O-S. E eu vou começar a colocar no meu canal também algumas músicas quânticas e mantras. Provavelmente, quando você estiver vendo essa mensagem, essa palestra, você já pode estar entrando no meu canal e já está vendo alguns mantras, ouvindo eles. Você coloca o fone e fica. Se você puder parar, é melhor ainda. Fechar os olhos e só escuta. Se você conseguir repetir, você repete. Lembra lá no começo da mensagem que eu falei, quando você vai no médico, a pessoa escuta, se tornou um pensamento, uma crença, uma fé, até que se tornou a realidade, né? Então, nós colocamos o fone, nós estamos ouvindo uma frequência, ainda que nós não possamos entender essa frequência, mas é uma frequência alta. Se eu tô triste, se eu tô deprimido, se eu tô com frequências baixas, ruins, e uma frequência alta está entrando em mim, ainda que eu não entenda, eu começo a subir a minha frequência. Por quê? Lembra, eu sou pontinhos. Eu sou milhões de pontinhos, assim como você, que estão se movimentando uma frequência. Qual que é a forma de curar? Qual que é a forma de nos transformarmos? Uma enfermidade, esses pontinhos começaram a mudar. Se você pegar um aparelho que meça a frequência eletromagnética e colocar em um local onde há um distúrbio, há um tumor, há uma enfermidade, algo, você percebe que a frequência está baixa. Você aplicar um remédio é você tratar de uma forma diferente. Você aplicar uma frequência alta, nada, ok? Nada pode permanecer. Se você vê os pontinhos bem devagarzinhos, você começa a colocar um som de alta frequência, ele começa a subir, e esse tumor desaparece. Como é a história do hospital que eu contei, ok? Eu acredito, eu tenho certeza disso, que nós vamos ver uma gigante revolução de hospitais, onde as pessoas vão entrar e vão ter aparelhos que vão aumentar a frequência e as pessoas vão saírem curadas, ok? Eu acredito que isso é uma visão de futuro, isso é o que vai acontecer logo mais. Depende de quanto as pessoas se abrirem para isso, ok? Enquanto isso não acontece, mantras, músicas quânticas, na internet você acha diversas. Você está triste, coloca música para depressão, você encontra para isso. Aproveite isso, coloque o fone, suba essa frequência, ok? A alimentação, como eu comentei, naturais, alimentos naturais, água. Agora vamos lá, se você comer farinha branca, açúcar refinado, então, é como se você pegasse um veneno de barata e colocasse no seu corpo, ok? Eu gostaria de deixar um dever de casa para vocês, se for possível, se todos estiverem de acordo. Quem já assistiu, faça isso de novo, depois de ouvir a minha palestra. Assista o Matrix, filme Matrix, o 1. Eu não acredito que esse filme é uma ficção científica. Eu acredito que esse filme é um documentário. E há um historiador, eu não me engano,
não sei se foi o diretor do filme, um pesquisador, ele fala que esse filme ele não é um filme de ficção científica, ele é um filme documentário, é um filme que fala a respeito da realidade. Talvez você fale, nossa, mas é verdade, nós somos experiência de máquina? Esse ponto foi a ideia, algo subjetivo que as pessoas acreditaram. Pode ser que nós sejamos um ser vivo dentro de um outro ser vivo. No nosso corpo, não sei se você sabe, há milhões de seres vivendo em nosso corpo. Talvez nós estejamos vivendo dentro de um outro corpo. Há milhões de hipóteses, mas o que eu quero chamar a atenção é realidade. O que é real? Porque pela física quântica, pelos átomos que eu te ensinei, se você olhar para o seu computador, se você olhar para uma comida, você não está vendo a realidade. Você está vendo algo subjetivo, que você está crendo que isso é uma realidade, você está acreditando na solidez disso. Porém, isso é algo totalmente ilusório, ok? Isso é algo totalmente fora da realidade. A realidade é que são milhões de pontinhos se movimentando. Talvez você olhe uma pizza e fale, nossa, que delícia, cheio de farinha branca, cheio de açúcar, né? As pessoas ficam com diabetes, ficam com câncer por causa do açúcar, né? O carboidrato, quando ele entra no nosso corpo, ele se transforma em açúcar. Então a farinha branca, quando entra no nosso corpo, ela se transforma em açúcar, açúcar refinado, ok? Isso, ó, frequência, vai lá embaixo. Por que as pessoas amam carboidrato? Começa a lembrar um pouquinho, refletir, talvez pão, quantas pessoas são viciadas em pão, em pizza, em massa. Olha que interessante, na minha página do meu perfil do Instagram, eu fiz um comentário sobre isso. Eu sou descendente de italiano, de todas as partes, pai, mãe, todo mundo ligado à Itália, ok? Se você também é, você provavelmente já ouviu falar isso. Qual que é a tradição dos italianos? Qual que é o costume dos italianos? Falam bastante, falam alto, são alegres, emotivos, também são chorosos e gostam de brigar, né? Qual que é a alimentação deles? Qual que é o que eles mais gostam de comer? A Itália é conhecida pelas massas. Macarrão, pizza. Eu acredito nisso. Que as massas deixam os italianos daquela forma. Animados, felizes. Você vai numa cantina italiana, naquela cantoria, barulho. Por quê? É a massa que deixa assim. Eu não estou dizendo que isso vai te matar, que isso vai ser ruim, não. Eu estou dizendo que isso é uma euforia momentânea. E quando passa o efeito disso, o que acontece? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Há estudos que se comprovam que o açúcar refinado, a farinha branca, que é praticamente a mesma coisa, vicia e é mais prejudicial para o corpo que a cocaína. Talvez você fale, mas ninguém mata por açúcar branco como se matam pela cocaína. Eu não estou querendo defender liberação de cocaína, nada disso não, que a cocaína faz muito mal. Mas você vê diversas brigas entre famílias comendo, as pessoas comem e depois passa o efeito, muda o efeito e as pessoas nem sabem por quê. Estão brigando, estão deprimidos, estão tristes. Eu conheço diversas pessoas que foram curadas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sabe como? Cortando o açúcar refinado e a farinha branca. Simples, somente fizeram isso. Não tomaram remédio, não foram a psiquiatras, psicólogos. Diversas pessoas eu conheço. Cortaram açúcar, farinha, o que aconteceu? Frequência subiu. Ok? A nossa alimentação é extremamente importante. Nós nos fazemos um com aquilo que comemos ou bebemos, ok? Estamos já nos 50 minutos aproximadamente. Eu quero ter um momento aí para a gente praticar, ok? Pesquise sobre isso. Há diversos, espero que talvez algum palestrante fale na próxima palestras a respeito disso, dos alimentos, ok? Subir frequência, pensamento e alimento. Eu não sei se vocês vão poder ver essa mensagem depois ou não. Será bom vocês anotarem isso. O que faz subir a frequência? Primeiro, os pensamentos e depois a alimentação. Ok? Vamos praticar então? Lembra que eu falei que o mais importante não é a gente ensinar e aprender, mas sim praticar?
isso é o que eu acredito ser mais importante. Vou ensinar uma técnica para vocês mudarem a frequência de uma forma bem rápida, porém contínua. Vocês se estabelecerem em frequências altas, ok? Você se senta, ok? Numa posição de meditação, com as pernas cruzadas, podem ser, ok? Pode pôr uma almofada, coluna reta, não vai ficar torto, coluna reta. Endireita o seu corpo, endireita sua coluna, sua cabeça. Você pode colocar as mãos sobre os joelhos. Eu gosto de fazer isso, esse gesto. Isso é um mudra, não sei se você sabe. Os gestos, movimentos, também emitem frequência. Tudo no físico, no mundo físico é frequência. E olha, isso anota porque é uma pérola. O mundo espiritual, ele reflete no mundo físico. Eu diria, ok, diversos físicos também dizem isso. O mundo físico, ele nada mais é do que reflexo do mundo espiritual, que é a nossa consciência e a nossa crença, ok? Há diversas pessoas que falam, a Terra é redonda, a Terra é plana. A Terra é de acordo com o que nós cremos. A Terra é milhões de pontinhos. É possível que a Terra tenha sido plana, e é possível que depois se tornou redonda, e é possível que possa ter formas novas, porque os átomos reagem de acordo com aquele que está pesquisando. As coisas são muito mais subjetivas se nós olharmos com essa visão de esse objeto é assim ou é daquele jeito, porque o objeto ele reage de acordo com a nossa crença, de acordo com como nós olhamos. Ok? Vamos lá. Por que eu gosto de fazer esse gesto, esse mudra? Isso representa o quê? O universo. Eu crio o universo. Eu determino a minha realidade. O que é real? O que eu acredito que é real. O que é real para você? Aquilo que você acredita ser real. Ok? Então isso é uma técnica que eu vou estar ensinando para vocês fazerem, se possível, de manhã, quando acorda, se possível no almoço e antes de dormir. Se você se manter tendo essa prática, isso vai te ajudar a ter uma vida equilibrada, gigante. Tua frequência vai estar super no alto, ok? Então você vai se manter na posição, as pernas cruzadas. Eu gosto de fazer assim, se você se incomodar, você pode colocar as mãos sobre os joelhos. Eu vou fazer assim e eu coloco sobre minhas pernas, ok? Vou abaixar aqui e ver se dá pra pegar. Olha lá. Tá vendo? Eu estou criando minha realidade. E minha mão assim está me lembrando que eu crio a minha realidade. Eu não vou fechar meus olhos, ok? Eu vou olhar de novo. Eu vou olhar para baixo. Vou estar focado assim como a 1 metro da minha distância, ok? O que eu vou fazer? Eu vou procurar me centrar apenas o quê? Na minha respiração. Então eu vou puxar o ar equilibrando ela, ok? Contando com a mente. 1, 2, 3. E eu vou soltar o ar. 3, 2, 1. Não precisa ser igual. A inspiração, ela pode ser um tempo e a expiração vai demorar mais, ok? A gente tem que soltar todo o ar e encher o máximo possível, ok? Não é, o importante é a gente ter a nossa mente focado no 1, 2, 3 e 3, 2, 1. Eu diria para você começar fazendo isso de 3 minutos a 5 minutos. De manhã, almoço, ou à tarde e à noite, ok? Então, vou fazer algumas vezes para você estar vendo, tá? Sempre pelo nariz, ok? Então, eu estou pensando. 1, 2, 3, puxando. 3, 2, 1, soltando. Quando você fica 3 minutos, 5 minutos do seu dia focado olhando para baixo, a sua mente só está 1, 2, 3, 3, 2, 1. É óbvio que no começo você vai perder essa conta, você vai pensar em tudo que você possa imaginar. Isso não é um problema. Isso faz parte do treinamento, ok? Qual que é teu objetivo? Voltar ao 1, 2, 3, 3, 2, 1. A sua mente está te ajudando a ficar mais forte. Nenhuma pessoa se torna um fisiculturista, uma pessoa que carrega peso, que levanta um carro de um dia para o outro. Assim é a nossa mente.
Nós vamos exercitar ela para quê? Para ter um equilíbrio, ok? Então, de novo, isso nunca acontece, foi bem hoje, tá acontecendo, ok? Então vamos lá. Isso vai te focar, você vai estar treinando a sua mente, isso é um exercício mental. A partir do momento que você começa a ter o controle, você conseguir ficar 3 minutos, aumente para 4, 5 e vai aumentando o quanto você puder. Se tiver o controle sobre os seus pensamentos, você vai ter muito mais facilidade. O que? Um pensamento vem, ele vai. Pensamento ele é uma frequência que está querendo chegar. Se você não está ligado a isso, ele vai entrar e vai ficar em você. Agora, se você está ligado a uma frequência boa, você vem, recebe, se une a essa frequência. Se é uma frequência ruim, o que você faz? Entrou, afasta. Veio e vai, ok? Se você tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, isso não vai resolver quando você tiver uma crise. E pela minha despersonalização, como eu comentei, eu sei muito bem o que é você querer meditar com uma crise hard, uma crise violenta. No começo as pessoas falam assim, mas tenta meditar. Olha, querido, você já tentou sentar no gelo ou sentar no fogo e meditar? É assim que eu me sinto, é impossível. Mas se você está bem ou menos pior e você manter essa meditação, o que vai acontecer? Quando estiver chegando uma crise ou algo do tipo, você vai ter uma força mental, uma frequência mental para barrar isso, ok? Então isso é um exercício para deixar a tua mente forte. Tá, talvez você não tenha nenhum problema mental, ótimo, não tenha nenhum transtorno mental, ótimo, maravilha, fico feliz com isso, mas talvez você tenha uma dor. O que é essa dor? São pontinhos, lembra que eu falei? Você, milhões de pontinhos, eles estão numa frequência baixa. O que devemos fazer? Subir a frequência. Como? Mantendo essa prática. Isso vai te ajudar grandemente, ok? Uma outra prática muito importante essa, se você está em algum momento de crise muito grande, crise de síndrome do pânico ou depressão, você está numa crise mental, está muito estressado, você vai sentar nessa posição se conseguir, senão você pode deitar, você vai colocar sua mão assim, ó, embaixo do seu umbigo. E você vai inspirar o máximo que você puder, enchendo, ok? A tua barriga. Aí você segura contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois você vai soltar encolhendo a tua barriga, o máximo que você puder. Só que você vai soltar agora pela boca. De novo, puxa pelo nariz o máximo que puder. Sempre sentindo, você não vai estufar o peito quando você respira. Você vai estufar a barriga, embaixo do umbigo. Encher o máximo, segura, conta até 5, de 5 a 10. Solta devagar. Isso vai te ajudar muito em momentos de crise, ok? Se você estiver nervoso, o que é estar nervoso? Frequências baixas, um estresse, uma ansiedade. Como que a gente melhora essa frequência? Uma outra dica, através da respiração. Nós vamos tampar o nariz. Nós não vamos respirar com ele. Eu tampo e eu vou inspirar com esse. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu tampo esse e solto com esse. Agora é com esse que eu vou inspirar de novo. Troco. Solto com esse. Algo interessante. Se você tem sinusite, rinite, essa técnica de respiração vai te ajudar muito. Se seu nariz está entupido, também vai te ajudar a desentupir o nariz, ok? Você faz uma série de 3 a 5 vezes, você vai perceber que isso vai te acalmar, que isso vai elevar a tua frequência, ok? Vai desentupir teu nariz
Se você fizer nessa posição sentado, é melhor ainda, ok? Não faça isso deitado, tá? Estamos praticamente 1 hora. Ensinei algumas práticas, eu quero agora fazer algo diferente, ok? Eu vou colocar um mantra, e como eu falei que a minha palestra ia ser sobre cura, eu vou querer liberar uns sons para quem estiver assistindo, uns sons de cura, ok? Porque eu tenho certeza que ouvindo essa mensagem algumas pessoas vão ser curadas, ok? Isso sempre aconteceu, isso não é, nossa, que incrível, não, isso para mim é natural acontecer assim, ok? Olha, fiquei calado por 2 anos depois que eu saí do meio cristão, somente me tratando, estudando sobre física quântica. Abri esse canal, algumas pessoas que me seguiam como cristãos deixou de me seguir cristão e agora está me seguindo como apenas budista e um físico quântico, ok? Eu brinco, eu falo que eu sou um profeta quântico agora. E estão me seguindo e as coisas continuaram acontecendo, de pessoas sendo curadas e tudo mais, por esse princípio de subir a frequência, ok? Então eu vou colocar um mantra e eu vou liberar esse som de cura. Eu vou apenas abrir a boca e eu não sei que sons vão sair ou coisas que eu vou falar. O importante não é o que eu vou falar, mas sim a frequência que eu vou estar transmitindo a vocês, tá? Se você puder fechar teus olhos e se concentrar nesse som, ok? Isso vai ser mais fácil. Lembra que eu falei? O objeto, tá? Eu não vou ter tempo de falar, mas isso daqui é um azeite essencial. Isso é uma das coisas extremamente poderosas para subir a frequência. Pesquise mais sobre isso também, jogue no Google, óleo essencial, azeite essencial, aplica isso no seu corpo, tua frequência sobe. Além da alimentação, isso é algo que faz subir a frequência muito, muito. Isso sobe demais a frequência, é automático, ok? Então vamos lá. O objeto. Eu estou olhando para o objeto e ele vai reagir de acordo com a minha crença, com os meus sentimentos, minhas emoções. Digamos que o som que está indo até você, ele vai a uma frequência. Digamos que ele vá numa frequência 1000, ok? E você seja uma frequência 70. Você pode subir a uma frequência lá em cima, mais ou menos, ou isso pode nem afetar você. O que vai fazer você subir a frequência ou não? A sua mente se desligar. A sua mente estar como? Unida a essa mesma frequência. Ok? Talvez você fale, poxa, mas eu estou muito deprimido, eu estou muito triste, eu estou nervoso, eu estou... Frequência péssima, ok. Fecha os olhos. Respira assim comigo. Nós vamos fazer 3 vezes. Puxar o ar o máximo que der e soltar relaxando, ok? Você já vai ver que você já vai sentir melhor. Solta com a boca agora. Solta os ombros, os braços, relaxa. Mais uma vez. Solta. A partir do momento que você solta esse ar, pode expressar, pode falar que você solta toda essa frequência ruim e você puxa as frequências boas para. Ok, falhas técnicas, vamos lá. Puxa de novo, a última vez. Solta toda incredulidade, todo medo, dúvida, irritação. Fica mais leve, ok? Paz. Vamos lá então, eu vou colocar uma música, um mantra, e eu vou liberar alguns sons, ok? Esses sons vai ao seu encontro e vai aumentar a tua frequência, ok? Vai entrar em algumas áreas que talvez esteja baixa e vai te curar. Vamos ver como vai ser, ok? Feche teus olhos, esquece, procura se desprender, ok? De qualquer problema. Esse é o seu momento, ok? Esse é o mantra de Akala, o mantra que é usado para desfazer as ilusões.
Eu falo a cada ser que está ouvindo essa mensagem que os seus átomos começam a subir de frequência neste momento. Começam a subir de frequência. Se existir alguma mentira chamada enfermidade, eu falo que essa mentira começa a desaparecer agora. Começa a desaparecer. A dor começa a sair, começa a aumentar a frequência nessa área. Se você tinha alguma dor, algum problema no seu corpo, coloque a mão sobre essa parte do seu corpo que está doente, está enferma neste momento. Se você tem algum problema psicológico, coloque a mão sobre o seu coração ou sobre a sua cabeça, sobre sua testa, assim, neste momento, ok? Sobre o seu coração, sobre sua cabeça. Feche teus olhos. Eu sopro sobre tua vida. Altas frequências. Eu sopro sobre a tua vida a paz, a saúde. A mentira, ela é derrotada e ela não tem espaço quando a verdade se manifesta. Portanto, eu falo a toda enfermidade que é mentirosa, que ela desapareça neste momento da tua vida. Desapareça. Desapareça agora, pelas ondas, pela frequência de amor que eu libero e envio sobre cada um que esteja ouvindo essa mensagem agora. Se estiver sentindo vontade de dar risada, pode rir, desfrute deste momento. Eu declaro que a sua glândula pineal é ativada neste momento. Há uma produção sobre o teu cérebro de DMT. Isso faz com que a tua frequência suba, você se torne mais espiritual. Você se torne mais espiritual. Eu escuto vozes neste momento de pessoas que falavam: eu quero ser mais espiritual, eu quero ver as coisas, eu quero sentir, eu quero ser mais sensível. Eu ouvi a tua voz e eu estou dizendo: você não tem que se preocupar em ser espiritual, em poder desenvolver isso. Você é espiritual. A espiritualidade não é algo que nós nos tornamos, mas é como um músculo. Você é um ser espiritual. Você precisa apenas treinar este músculo, ok? E eu estou apenas levando você a despertar, a entender isso, para que você já é um ser espiritual. Não existe nada mais espiritual do que ser um ser espiritual, que é isso que nós somos, ok? Você apenas treine o teu espírito. Treine, se desenvolva nisso, que você vai começar a ver mais coisas, vai começar a sentir mais coisas. No momento que eu comecei a falar isso, eu ouvi também vozes de pessoas que querem poder curar os outros, querem tocar nos outros e serem curados, querem poder ajudar as pessoas. Isso está em ti. Isso já está em ti. Eu estou falando isso apenas para confirmar isso para você. Isso já está em ti. Apenas suba a tua frequência, apenas faça um treinamento espiritual de meditação, ouvindo os mantras, músicas quânticas e dê um passo. Há um ditado que diz: quando nós pisamos no mar, o mar se abre. Apenas avance e você vai ver isso acontecer, ok? Eu acredito que eu já estou em cima do meu tempo limite, ok? Foi maravilhoso estar esse momento com vocês. Talvez você fale assim: ah, mas você só está falando ou não está comigo? Claro que eu estou, porque eu estou sentindo a frequência das pessoas que estão nesse momento, ok? Então eu estou muito feliz com esse momento de estar aqui com vocês. Eu sei de pessoas que estão sendo curadas neste momento, ok? Pode desfrutar do meu canal, dos mantras e músicas. Escute isso antes de dormir. Eu vou estar falando mais sobre isso no meu canal, ok? Tenha um momento maravilhoso. Aproveite as próximas palestras que vão ser maravilhosas. Namastê.